Sejam bem-vindos, amigos do canal. Eu sou Jean Santos e hoje eu tenho uma notícia urgente aqui para dar para vocês. O primeiro-ministro da Rússia, o Dmitry Medvedev, ele fez uma ameaça velada a todas as nações do mundo. Dmitry Medvedev disse que se não houver acordo com as nações europeias, se não tiver uma conversa séria entre a Rússia e estas nações, os cavaleiros do Apocalipse podem surgir a qualquer momento, disse ele no Twitter em sua conta pessoal. Olha aí, minha gente, olha aí, fiquem alertas, porque a Bíblia nunca deixou de se cumprir. Tá? Desde que ela foi escrita, ela nunca deixou de se cumprir. Todas as profecias que estão ali, elas vêm surgindo a cada dia, a cada segundo, a cada milésimo de segundo. Olha aí, ó. O ministro russo disse que se não houver acordo entre as nações europeias, o cavaleiro do Apocalipse poderá surgir a qualquer momento. É verdade, meus amigos. E ele confirmou dizendo: podem acreditar que os cavaleiros do Apocalipse estão a caminho. Tá? Ele afirmou. A matéria do portal Notícias diz: Dmitry Medvedev emitiu um alerta à comunidade internacional e pediu diálogo na guerra da Ucrânia. O ex-presidente russo e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, emitiu um alerta à comunidade internacional, afirmando que podem acreditar que os cavaleiros do Apocalipse já estão a caminho, ou tentar suavizar a situação da guerra na Ucrânia. A Rússia pensou que seria fácil invadir a Ucrânia e tomar todo o território, mas até agora, passados todos esses meses, a guerra continua e a Rússia não conseguiu tomar nem metade do território ucraniano, porque os ucranianos têm sido abastecidos pelos países do Ocidente, né, da Europa Ocidental ali. Eles têm sido abastecidos pela OTAN e seus aliados. Então, não foi tão fácil para a Rússia estar invadindo ali todo o país. Então, os russos, eles estão revoltados por tentarem invadir ali a Ucrânia e não conseguirem isso com facilidade. A declaração com a simbologia bíblica foi dada durante uma entrevista ao TV Al Jazeera, em que Dmitry comentou sobre as 10 consequências sombrias das sanções impostas à Rússia desde a invasão na Ucrânia. Vocês sabem que muitas empresas aí fecharam as portas para a Rússia, né? Ela tem sofrido sanções econômicas muito grandes. Muitas empresas do petróleo mesmo, da Alemanha, de países europeus ali, não querem mais pegar petróleo da Rússia. E fora, né, que todo país precisa de algum insumo
para poder fabricar alguma coisa. Assim somos nós que pegamos insumos da Rússia, né, para poder fazer fertilizantes aqui no Brasil. A Rússia também precisa de outros países, mesmo que ela tenha uma grande amizade ali com a China, que é a detentora da maioria dos insumos aí mundiais. Ela precisa de outros países europeus, ela precisa do Brasil, ela precisa da Argentina, ela precisa de coisas, de países que não são aliados dela. Ela pega ali insumos ali dos seus aliados, né, que estão no Oriente Médio, alguns países do Oriente Médio ali, da China, da Venezuela, né, desses países comunistas aí que são aliados dela, mas ela precisa de insumos de outros países aí que não são aliados, né, ou só tem amizade mesmo para fazer negócios, certo? Então, observando que as consequências já estão acontecendo, o ex-presidente afirmou: podem ter atitudes diferentes em relação a isso. Podem acreditar que os cavaleiros do Apocalipse já estão a caminho. Toda esperança está em Deus Todo-Poderoso. Quando ele disse isso, ele apontou ainda para cima. Toda esperança está lá em cima, no Deus Todo-Poderoso. Vocês que são cristãos por todo mundo aí, tá? Vocês estão tendo base, tá? Vocês estão tendo permissão, estão tendo base na internet para vocês estarem pregando o evangelho onde quer que vocês estejam, no ônibus, no metrô, abastecendo o carro, dentro do fast food, dentro de uma lanchonete, aonde quer que vocês estejam, está aí, ó, tá? A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que até as pedras clamarão. Tá? E tá aí, ó, um homem que não sei se é temente a Deus, não sei se os russos lá, eles têm muito como é que fala, o cristianismo russo lá, eu esqueci agora, mas depois eu vou lembrar e vou falar com vocês, tá? Agora me fugiu a palavra, e eles têm muito essa religião lá na Rússia. Tá, mas eu vou lembrar e vou falar. Então, voltando aqui, segundo Dmitry, a Rússia está aberta para conversar com a comunidade internacional, porém ressaltou que os interesses russos também devem ser considerados. Estamos prontos para ter um diálogo sobre todas as questões, mas um diálogo respeitoso que leve em consideração nossa soberania, nossas preocupações e vise criar uma segurança indivisível, não no interesse de países individuais, mas em segurança indivisível. Então, essas 10 consequências podem ser reduzidas se negociarmos da maneira certa, alegou ele. Tá? Ele está impondo aí algumas questões aí para ser resolvidas, para que não possa vir a entrar diretamente na Guerra do Armagedon. A Guerra do Armagedon, ela é inevitável, né? Ela é bíblica. Se está na Bíblia, não adianta que vai acontecer. Tudo que tiver na Bíblia ali, que não aconteceu ainda, vai acontecer, tá? Ela é inevitável. Pode ser adiada, ela pode até ser adiada agora, né? Mas ela vai acontecer. Uma hora ou outra ela vai acontecer, tá? Novas sanções econômicas. Isso aconteceu agora na quinta passada, agora, dia 2. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou mais um pacote de sanções à Rússia, tá? Fora as que já foram feitas, né? Em resposta à guerra na Ucrânia, que já se estende por 100 dias. Olha isso. São mais de 3 meses de guerra. A Rússia pensou que ia ser molinho. Vou entrar ali, né? Como se fosse entrar ali na Argentina, na Venezuela, nesses países aí que são que tem um menor potencial bélico, né? Pensou que ia entrar num país desse. Mas ela
não contava com a ajuda da OTAN. A Rússia acho que achou que a OTAN ia ficar calada, não ia abastecer um aliado dela. A OTAN ela não entrou na guerra, lógico, porque seria uma guerra, mais uma guerra mundial. Mas ela continua abastecendo as forças ucranianas. Tá? Até aqueles que foram ameaçados, se entrassem para a OTAN, tá? Que foi o caso da Suécia e, se eu não me engano, a Noruega ou a Dinamarca, ali eu não sei mais ou menos, agora eu vou pegar a informação depois, mas se eu não me engano, foi a Noruega, né, que fazem fronteira ali com a Rússia, ali, que estão bem ali pertinho, foram ameaçados pela Rússia, né? Se caso se filiassem ali à OTAN, sofreriam também sanções, tá? A Rússia também fez ameaças, mas isso aí a gente vai falar no outro vídeo, tá? Também, não demonstrando medo à Rússia, começaram a abastecer a Ucrânia também, tá? A Suécia eu não fiquei sabendo que abasteceu, mas o outro país, a Noruega, ela abasteceu, começou a mandar armamento para a Ucrânia. Tá, então vamos às novas sanções aqui. Uma das novas sanções visa o iate que o presidente Putin usou para se encontrar com o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko. Em fevereiro, os Estados Unidos e seus aliados aprovaram a remoção de bancos russos do sistema bancário SWIFT. Isso em março. A economia russa enfrentou outro golpe quando o presidente americano Joe Biden proibiu a entrada de petróleo da Rússia no país. É aquilo que eu estava falando com vocês mais cedo, né? Aquela proibição, e alguns países da Europa também que não querem mais pegar o petróleo da Rússia, tá? Junto com o Reino Unido, os Estados Unidos também anunciou sanções a mais de 20 empresas russas de tecnologia e mídia e a 13 indivíduos, tá? A 13 pessoas físicas também. Infelizmente, pessoas que têm empresas na Rússia têm sofrido com essas sanções, tá? Com essa megalomania desse presidente russo, Vladimir Putin, né? Muitas empresas têm sofrido essas sanções. Por enquanto, são 20 empresas, né, e 13 pessoas físicas, ou 13 empresários, né, indivíduos ali milionários, bilionários, não sei a fortuna deles. As sanções do Ocidente causaram impacto na economia da Rússia. Nos primeiros meses do ano, o crescimento econômico foi mais lento do que o previsto. E em abril, o Reino Unido declarou que acreditava que o país de Putin sofreria a recessão mais profunda desde o colapso da antiga União Soviética. Isso em 1991, que foi o colapso lá, quando começou a se dividir lá, a se dissolver a União Soviética, né? E apareceram vários países. Tá? Então, o que acontece? A recessão na Ucrânia tem sido, né, verídica, porque os países estão fazendo sanções econômicas e ela tinha muitos aliados e clientes ali da Europa. Fala a verdade, a Rússia tem clientes do mundo inteiro. Desde armamento, né? Armamento ela vende para o mundo todo. Tá? Não sei nem se tem armamento, com certeza deve ter armamento russo, algum helicóptero, algum caça, alguma coisa deles aqui no Brasil, que as Forças Armadas brasileiras compraram, porque são as duas maiores potências bélicas mundiais, os Estados Unidos e a Rússia. Os Estados Unidos também ele vende arma para todo mundo. E a Rússia também é o concorrente direto ali. Agora tem a China no meio da concorrência também, né? Que a China também cresceu 1000%, né? Em relação a tudo, né? Porque eles fizeram uma
concorrência injusta, né, com as outras nações. Eles botaram um imposto bem baixo lá para que as empresas fossem todas lá para a China. Empresas do mundo todo, aí, de todos os países, saíram de lá e foram para a China, porque lá o imposto é baixo. Por quê? Porque os direitos trabalhistas são míseros, né? São bem menores do que os dos outros países capitalistas, né? Então eles conseguem abaixar o imposto para o empresário e o empresário ir para lá. E como o empresário pensa em grana, em dinheiro, é lógico que eu tenho uma empresa. O imposto lá é 0,1% que vai ser cobrado para minha empresa. Tá? No Brasil vai ser 10%. Tá? Nos Estados Unidos vai ser 15%. Na França vai ser 11%. Para onde que eu vou? Eu vou para onde está 0,1%. Certo? Então é isso que tem acontecido. Então essas empresas indo para a China, lógico que a China fez um acordo de troca de informações, né? O que acontece? Vocês vão ter a empresa de vocês aqui, tá? O imposto de vocês vai ser, tá? Vocês precisam trocar informações com a gente, porque a China não tinha essa tecnologia que tem agora de uns 10 anos para cá. Entendeu? Isso começou há pouco tempo. A China tinha tecnologia, lógico, todos os países da Ásia têm tecnologia, mas depois que todas essas empresas foram para lá, a China é um lugar onde tudo é monitorado, tá? Se tu não bota uma empresa na China tá, sem querer acusar, mas eu acho assim, se tu bota uma empresa na China, tudo é monitorado. Se você não quiser passar informações, eles não vão obter de qualquer maneira. Então, não tem jeito de esconder tecnologia você estando no território da China, né? Então, meus irmãos, vou falar para vocês de novo, tá? O alerta tá aí, tá? O fim está próximo, Jesus está voltando. Volte para Jesus antes que seja tarde, tá? Infelizmente, muitas pessoas partiram aí na pandemia e não aceitaram Jesus. Infelizmente, né? Alguns com aquele trabalho de evangelização, né? De católicos, de evangélicos, né? Que foram ali naquele último instante ali perguntar se a pessoa queria aceitar Jesus, né? Que são pessoas que não temem a morte, né? Eles pregam o evangelho em países onde são massacrados, como na China, no Oriente Médio, na Indonésia, né? Naqueles países lá onde os cristãos são massacrados, e eles não têm medo de doença, né? Se tiver que ir lá falar uma última palavra para um doente que está em terminal, eles vão. Eles vão lá e tentam fazer essa reconciliação com aquele doente terminal, para que quando ele partir, ele parta com Jesus, né? Então está aí, as ferramentas estão aí, tá? Eu estou botando aqui uma ferramenta para que vocês vejam. Isso não sou eu que estou falando, tá? É o presidente, é o ex-presidente da Rússia. Ele tocou no assunto do Armagedon, falou até em Deus, tá? Falou até em Deus. O Armagedon tá na Bíblia aí, tá? Em Apocalipse fala do Armagedon. Só você ir lá em Apocalipse, tá? No livro de Apocalipse, se eu não me engano ali é do 19 em diante ali, eu acho que fala do Armagedon, tá? Você procura olhar ali e você pode pegar essa ferramenta aí, né, que a nossa Bíblia Sagrada está pregando antes que seja tarde, porque a volta de Jesus está na porta ali, ó, tá? Tá perto das trombetas tocarem, tá ok? Eu mando um forte abraço para vocês aí. Jesus te ama e nós aqui também, ok? Se inscreva aí, toque nesse sininho que está aí embaixo aí, se inscreva no canal, tá? Não deixe de dar o seu like aí
e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam estar sendo evangelizadas. Um forte abraço e até a próxima.